Escondidos embaixo do solo marinho, vermes aquáticos gigantes, Eunice e Afroditóis, esperam peixes desavisados se aproximarem para abocanhá-los com suas ágeis mandíbulas proteicas e levá-los para dentro de suas tocas. Agora, tocas fossilizadas, recém-descobertas e detalhadas no periódico Scientific Reports, indicam que esses animais vorazes têm atacado peixes insuspeitos há mais de 20 milhões de anos no que é hoje o norte de Taiwan. Esse animal pertence à classe Poliqueta, a mesma dos anelídeos que fazem pequenas bolhas na areia quando a maré recua. Mas os Eunice Afroditóis podem atingir tamanhos muito maiores do que qualquer coisa que você já viu na praia. Comparando o verme gigante mencionado com os que fazem pequenas bolhas na areia da praia, observa-se que ambos... Bom, pessoal, então para responder essa questão, nós precisamos identificar as características do grupo citado, né? Então a questão traz aqui, ó, que esses vermes gigantes, eles são da classe Poliqueta, que são anelídeos, ok? Anelídeos da mesma classe ali do que esses animais pequenininhos que fazem as bolhas. Então, a gente precisa pensar no quê? Quais são as características dos anelídeos, porque ele quer saber o que a gente observa em ambos, beleza? Então, os anelídeos, né, a característica de metarização ou segmentação do corpo é o principal. Lembra aquele corpinho formado por anéis, né? Então, se a gente pode lembrar aqui o exemplo clássico dos anelídeos é a minhoca. Então, a metarização ou segmentação do corpo, ela é evidente. Tanto na parte externa, então quando você olha aquela minhoquinha, você consegue ver o corpo dela todo divididinho, quanto internamente. Então, internamente, a gente também tem compartimentos segmentados, ok? Então, isso significa que os corpos desses animais, eles estão ali divididos em segmentos repetitivos. Então, essa é uma característica adaptativa super importante, beleza? Então, isso significa que os corpos são divididos em segmentos repetitivos, né? Você repete os vários pedaços, os vários segmentos. Então, isso é uma característica adaptativa muito importante, porque permite melhor a movimentação desses indivíduos e a especialização das funções nas diferentes partes do corpo desses animais, ok? Então, para a gente responder, uma das características que mais se destaca é a metameria, que se a gente for observar as alternativas, a letra A já traz isso, que ela fala que esses indivíduos possuem metamerização corporal externa e interna. Então essa já é a nossa resposta. Essa é a característica clássica dos anelídeos. Vamos ver as demais, por que não são essas características desse grupo. Então, ambos os animais realizam a dispersão do sangue na cavidade corporal. Então, o que é isso, pessoal? Isso aqui, ó, se você está dispersando o sangue na cavidade corporal, significa que o seu sistema circulatório é aberto, ok? Que não é o caso dos anelídeos, eles têm um sistema circulatório fechado, beleza? Então, circula ali em estruturas circulatórias. Letra C. Efetuam a troca de gases com o ambiente por meio da pele, ou seja, eles têm respiração cutânea, pessoal. Nesse caso está errado, porque em muitos anelídeos, né, principalmente os poliquetas, né, você tem estruturas especializadas para fazer a troca gasosa. Pode ter pela pele? Pode, mas os poliquetas especificamente, eles têm estruturas especializadas, então não é só pela pele, ok? Letra D. Promovem a eliminação de excretas nitrogenadas por células flamas. Pessoal, essas células flamas aqui, ó, células flamas, são característica dos plateumintos e não dos anelídeos. Ok? Os anelídeos utilizam, então, o que a gente chama de nefrídeos para fazer essas excreções. Então, essa também não é a nossa resposta. E letra E. Apresentam formação e diferenciação de 2 folhetos embrionários. Então, o que é isso, né, pessoal? Lembra aquela coisa de diblástico e triblástico? É isso aqui que ele está falando. Então, quem tem 2 folhetos embrionários são indivíduos diblásticos, ok? Que não é o caso dos anelídeos. Os anelídeos, eles são triblásticos, ou seja, eles têm 3 folhetos embrionários, eles já têm o máximo, né? Então, eles têm ectoderme, mesoderme e endoderme, ok?
Então, nossa resposta, letra A.